1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel é um homem muito especial na Bíblia. Foi um ungido de Deus, escolhido para ser juiz, para ser profeta, ainda agiu como sacerdote no meio do povo. E unção foi um item muito vívido na vida de Samuel. Samuel se envolveu com outros personagens e nós tiramos lições desses personagens para descobrir que é a unção que faz a diferença. Samuel, por exemplo, se envolveu com Saul. Quando o povo pediu por um monarca, o próprio Deus escolheu Saul, que era alto, era bonito, e foi escolhido como rei. Mas na história de Samuel, Saul é o ex-ungido, alguém que já teve, alguém que já provou da unção de Deus, alguém que desfrutou dessa unção para se tornar um guerreiro poderoso, um vitorioso nas batalhas, um homem de fé, um homem diferenciado. Mas ele deixou seu coração se encher de ciúmes pelo jovem Davi e entrou numa proposta pessoal de perseguir a Davi. E nessa sua insana vontade de destruir Davi, ele se destruiu e se tornou o rei ex-ungido. Outro que teve unção envolvida na sua trajetória foi Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir entre os seus filhos um novo rei para Israel, o primeiro que se apresentou foi Eliabe. E a Bíblia diz que quando Samuel olhou para Eliabe e viu que Eliabe tinha boa aparência, era um guerreiro, era um forte candidato para nova função no reino do povo de Israel, Samuel se encantou com ele e disse no seu coração: certamente esse é o novo ungido do Senhor. E o Senhor falou no mesmo coração de Samuel: não é ele, não se atente para a aparência dele. Eliabe é o não ungido. E Golias, que aparece no capítulo seguinte, no capítulo 17. Golias era gigante, era imenso, era guerreiro, era experiente, tinha uma armadura que assustava. Mas Golias, falando em termos de unção, era simplesmente o anti-ungido. Ele se levantou contra Davi, que acabara de ser ungido, como lemos no capítulo anterior, ainda que não tinha recebido o trono, ainda que não tinha sido empossado, mas Davi já tinha recebido a unção. E Golias se levanta contra o ungido do Senhor. Golias é aquele exemplo dos anti-ungidos, aqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, contra quem tem a unção do Senhor. E Golias foi vencido, como você sabe, naquela batalha épica que as crianças adoram e os adultos também. Mas há um outro personagem que está no texto que nós lemos, Davi. Davi não é o ex-ungido, nem o não ungido, nem o anti-ungido. Davi é o ungido de Deus. Ele era o caçula, não tinha armas, era inexperiente, era um pastor de ovelhas, assumiu uma tarefa que seus irmãos não queriam, mas ele foi ungido por Deus para suprir uma necessidade que Deus tinha de colocar um homem segundo o coração de Deus no reino de Israel. Na nossa vida nós dependemos da unção. Esses 4 homens, Saul, Eliabe, Golias e Davi, todos eles tiveram contato com a unção de Deus, mas só um fez a diferença. Que você e eu, cobertos pela unção do Senhor, a unção que quebra o jugo, possamos fazer diferença na nossa vida e na vida dos demais. E que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.